Você já sentiu a sobrecarga de ter que ser forte o tempo todo? Se você se identifica com esse tema, fique nesse vídeo porque hoje eu vou falar sobre o esquema de privação emocional. Eu sou Estefânia Bueno, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema e também trabalho com a terapia EMDR e terapia de casal. Antes de continuar o vídeo, lembre de se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo. Então hoje, para falar sobre o esquema de privação emocional, eu vou trazer como um estudo de caso. Lógico que o nome e o caso é fictício, não é um caso real, porque até mesmo eu não poderia fazer isso. Então, eu vou criar aqui um cenário, uma história, para que você entenda sobre o esquema de privação emocional. Então, vamos chamar essa personagem de Maria. Maria é uma mulher vista como uma mulher forte. Todos admiram Maria por ela dar conta de tudo, cuidar de todo mundo, pensar em todo mundo, resolver as coisas. Ela é vista como uma referência na família, aquela pessoa que todos procuram quando as coisas precisam ser resolvidas. Maria sempre dá um jeito de resolver, sempre está pronta para ajudar. Maria parece ser uma pessoa extremamente resiliente. Ela resolve seus próprios problemas, costuma não incomodar as pessoas, não pedir ajuda. Inclusive, Maria tem dificuldade quando é ajudada. Ela se sente constrangida, parece que ela está incomodando as pessoas quando ela é ajudada. As pessoas admiram muito a Maria por essa força, e isso faz com que ela tente manter essa imagem a todo custo. Ela não se mostra vulnerável, mas quando ela fica sozinha, ela se sente desamparada, ela tem uma sensação de que não tem com quem contar. Na verdade, ela aprendeu ao longo da vida que ela só pode contar com ela mesma. Por isso, a dificuldade de pedir ajuda e de receber ajuda. Também, o que acontece com a Maria? Ela acabou se tornando uma pessoa um pouco fria. Ela tem dificuldade de se conectar com as pessoas. Às vezes, dificuldade até de criar vínculos afetivos. Ela conhece várias pessoas, mas as relações são superficiais, são falas triviais sobre o dia a dia, sobre diferentes assuntos, mas muitas vezes ela não aprofunda, ela não se coloca vulnerável para criar intimidade com as pessoas, como se ela tivesse criado uma armadura. E dentro dessa armadura ela está protegida, porém essa mesma armadura faz com que Maria não consiga se conectar com as pessoas e receber o que ela precisa, ou seja, atender às necessidades emocionais que ela não teve ao longo da vida, principalmente na infância. Então, a Maria tem um esquema de privação emocional. O esquema de privação emocional faz que, com o passar dos anos, mesmo que a pessoa tenha se tornado uma pessoa resiliente, essa pessoa comece a sentir uma grande pressão em cima dela, comece a ficar, às vezes, irritada, com raiva, ter rompantes de raiva, ou algumas pessoas até podem ficar tristes, deprimidas. Isso depende muito também das experiências e do temperamento. Mas, basicamente, é um esquema que, com o passar dos anos, vai gerando uma estafa emocional, mental, física. É um esquema que vai acumulando essas sensações ao longo da vida e chega um ponto que a pessoa fica irritada com as pessoas que convive. Então, no esquema de privação emocional, a pessoa sente que quando ela se relaciona com o outro, isso não é só em relacionamento amoroso. Pode ser amizade, pode ser relacionamento familiar. Ela sente que as necessidades emocionais dela não vão ser atendidas. Então, quando ela se relaciona, sempre fica uma sensação de vazio que não se preenche nas relações. Existem 3 tipos de privação emocional que são muito clássicas, que é a privação de cuidados,
é a privação de empatia e a privação de proteção. Na privação de cuidados é quando nós sentimos a ausência de afeto, de carinho, de companheirismo nas relações. Na privação de empatia, nós sentimos a ausência de escuta, de compartilhamento de sentimentos e de compreensão. Na privação de proteção, nós sentimos a ausência de força, orientação por parte dos outros, direção. Esse esquema de privação emocional aparece com frequência na terapia. É um esquema que muitas vezes não é tão simples de perceber que você tem esse esquema. É um esquema que surge lá atrás na relação com pais ou cuidadores, especialmente na relação com a mãe ou a pessoa que fez o papel de mãe na sua vida. Portanto, muitas vezes nós não temos essa memória, porque nós somos muito pequenos. Ele surge em várias situações, porém, uma das que eu percebo que é muito comum é quando os pais são inconsistentes em atender às necessidades básicas da criança. Por exemplo, afeto, carinho, a presença, principalmente da mãe, ou quando os pais são emocionalmente distantes. Por exemplo, pais que também desenvolveram um esquema de privação emocional e não sabem atender essas necessidades emocionais de uma criança. Por isso é importante nós pensarmos em fazer uma terapia, principalmente uma terapia do esquema, que vai buscar todo esse entendimento lá da raiz antes de termos filhos, ou se já temos filhos, para lidarmos melhor com os nossos filhos, porque nós precisamos entender quais são as necessidades emocionais de um ser humano que não foram atendidas lá atrás, na infância, mas que podem ser atendidas hoje através de um processo terapêutico. Às vezes os pais são distantes porque desenvolveram um esquema de privação emocional e não sabem atender essas necessidades, não sabem se conectar, demonstrar, mas às vezes são pais realmente desconectados porque trabalham demais, ou às vezes estão com algum transtorno, não estão bem quando têm o filho. Então isso pode afetar realmente nessa questão do apego, do vínculo que é desenvolvido entre uma mãe, um pai ou um cuidador e a criança. Tem outros fatores também que podem desenvolver esse esquema. Por exemplo, às vezes uma família que não tem empatia naquele ambiente familiar, ou que acontecem muitas brigas naquela família, ou é uma família muito rejeitadora, refreadora, também pode desenvolver o esquema de privação emocional. Então, por que nós precisamos saber se temos esquema de privação emocional, mesmo que a gente tenha dado conta de chegar até aqui, sobrevivemos, conseguimos, mas precisamos entender sobre esse esquema? Porque ele é um esquema que vai afetar diretamente na forma que você se relaciona com as pessoas, seja no trabalho, seja com os teus amigos, seja relacionamento amoroso. Ele vai afetar diretamente nisso. Por exemplo, uma pessoa que tem um esquema de privação emocional pode ter um enfrentamento que é, sem perceber, escolher pessoas para se relacionar que são privadas emocionalmente e que não vão de encontro às tuas necessidades. Então você se relaciona e você fica sempre com aquele vazio, com aquela falta que não preenche, parece que não atende às tuas necessidades emocionais. Só que você cai nisso sem perceber. Outro enfrentamento que nós podemos desenvolver através desse esquema é evitar completamente relações íntimas. Por exemplo, não criar vínculos, como eu falei anteriormente. Ter relações somente superficiais, o que te mantém sempre nessa sensação de privação emocional, de não atender às tuas necessidades emocionais, porque o ser humano precisa de conexão. Precisa criar vínculos, é saudável para o ser humano. Outro enfrentamento que também podemos desenvolver é nos tornarmos pessoas muito exigentes nos relacionamentos. Também é possível. Então veja, eu posso ter o mesmo esquema que você, porém os enfrentamentos podem ser diferentes. E aí, você se identificou com esse esquema? Deixa lá nos comentários se você quiser dar alguma ideia de vídeo, se você
quer saber de um esquema específico, você tem um padrão de funcionamento que você percebe já específico, eu posso fazer um vídeo sobre esse esquema para esclarecer melhor. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar, ativar o sininho e apoiar o canal. Esse canal fala sobre psicologia, sobre saúde mental, autoconhecimento. Então, se você considera importante esses temas, apoie o canal. E até a próxima!